Eles dizem que o tempo cura tudo. Mas e quando o tempo não traz de volta o que foi tirado de você à força? E quando o tempo se transforma apenas em lembrança, culpa e silêncio? Meu nome é Áurea. Tenho 65 anos. Moro sozinha numa casinha simples de tijolo cru, escondida entre os morros do interior de Minas Gerais. Meus dias começam com o som dos galos, o cheiro do café coado e o estalar do fogo no fogão a lenha. Por fora, parece uma vida pacata, mas por dentro, eu carrego uma história que ainda me acorda de madrugada, me fazendo olhar para o teto e perguntar se algum dia Deus vai me perdoar. Essa é a história de como fui obrigada a vender meu filho quando ele ainda mal sabia andar. Uma decisão que não foi minha, uma dor que nunca me deixou. E uma segunda chance que chegou, mas já era tarde demais. Se você tem coragem de ouvir até o fim, eu vou te contar tudo. Sem esconder nada. Tudo começou em 1983. Eu tinha 23 anos, cabelos longos e escuros, e um sorriso que escondia bem as rachaduras por dentro. Morava com meus pais numa pequena fazenda arruinada perto de Itabira. A vida era dura, mas eu sempre fui trabalhadeira. Acordava às 4 da manhã para tirar o leite, ajudava a mãe com o roçado e ainda dava conta de costurar para os vizinhos para ganhar uns trocados. Foi num desses dias comuns que conheci Hélio, um rapaz da cidade, filho de comerciante, que tinha vindo visitar uns parentes do lado de cá do rio. Ele era diferente. Falava bonito, usava camisa engomada e tinha um sorriso que me fazia esquecer do barro nos meus pés. Em pouco tempo, a gente se apaixonou. Daqueles amores que fazem a gente sonhar até com o impossível. Mas como todo sonho bom demais, ele não durou. Quando contei que estava grávida, Hélio mudou. Deixou de aparecer. Começou a me evitar. Até que um dia, foi embora sem se despedir. Só deixou um bilhete dizendo que não podia arcar com aquilo, que o pai dele jamais aceitaria e que era melhor assim. Eu chorei por dias, mas juntei meus cacos. A criança não tinha culpa. Era meu filho, minha carne, e eu iria cuidar dele com tudo que eu tivesse. Só que eu não esperava que o pior não viria dele, viria da minha própria casa. Meus pais, criados no rigor da roça, se envergonharam. Diziam que uma filha mãe solteira era vergonha demais, que não aguentariam os falatórios. Meu pai, seu Ademar, era seco feito chão rachado. Me olhava com nojo. Minha mãe, Dona Elsa, chorava escondido, mas nunca me defendeu. Quando o bebê nasceu, um menino forte, de olhos claros como os do pai, dei o nome de Davi. E por um ano inteiro, ele foi minha vida. Meu tudo. Mas a alegria teve prazo. No dia em que Davi completou um ano, chegaram duas mulheres na porta de casa. Uma delas era a esposa de um fazendeiro rico da região. A outra, uma mulher da cidade grande de Belo Horizonte. Conversaram baixinho com meus pais por horas, e quando me chamaram na cozinha, o mundo desabou. Meu pai estava irredutível. Disse que a proposta era boa, que ninguém queria carregar filho de homem fujão, e que se eu não entregasse o menino, ele me botaria para fora com uma mão na frente e outra atrás. Eu implorei, ajoelhei, supliquei. Mas ele apenas acendeu o cigarro, olhou para mim com frieza e disse: ou entrega ou some. Naquele momento, eu senti que morri por dentro. No dia seguinte, numa manhã fria de junho, entreguei meu filho nos braços de uma mulher que sequer me olhou nos olhos. Ela saiu levando o que eu tinha de mais precioso. E eu fiquei ali, sozinha, com os braços vazios e o peito destruído. Nos dias que se seguiram, minha alma se perdeu. Eu passava horas sentada na varanda, olhando para o horizonte, esperando que aquilo tudo fosse só um pesadelo. Mas não era. A casa ficou silenciosa, mas meus pensamentos gritavam. Meus seios ainda tinham leite, e toda vez que pingava, era como se o mundo zombasse da minha dor. Tentei fugir, tentei me matar. Mas cada vez que pensava em morrer, lembrava que se algum dia meu menino voltasse, eu precisava estar viva. Precisava ter forças para pedir perdão. Então, fugi de casa. Peguei um trem escondida,
com um punhado de roupas e o pouco dinheiro que tinha guardado embaixo da cama. Fui parar em Governador Valadares. Lá, comecei do zero. Trabalhei como doméstica, depois em uma lanchonete. Dormia num quartinho nos fundos, com baratas e goteiras, mas pelo menos ninguém me lembrava do passado. Por anos, me calei. Nunca contei a ninguém o que havia acontecido. Dizia apenas que era sozinha no mundo, que nunca tinha casado, que a vida tinha sido dura. Dentro de mim, Davi crescia. Imaginava ele em cada criança que passava. Às vezes via um rapaz na rua e o coração batia mais forte, achando que poderia ser ele. Mas era só minha mente brincando com minhas feridas. Até que um dia, quase 30 anos depois, recebi uma carta, vinda de Belo Horizonte, sem nome de remetente. Dentro, havia apenas uma fotografia, um rapaz de terno, sorrindo ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos. No verso da foto, uma frase escrita com letras pequenas. Ele é Davi. Ele sabe. Naquele dia, minhas mãos tremiam tanto que deixei o café cair no chão. Meu filho estava vivo. Meu filho sabia. E agora, tudo poderia mudar. Ou não. Essa é apenas a primeira parte da minha história. Se você está comigo até aqui, saiba, o que vem a seguir é ainda mais difícil de contar. Porque reencontrar alguém que você ama é uma coisa, ser perdoada por ele é outra completamente diferente. O dia em que recebi aquela carta foi como se o passado tivesse arrombado a porta da minha alma. Passei horas encarando aquela foto. O moço de olhar firme, que parecia ter uns 30 e poucos anos, tinha os mesmos olhos que eu via todas as noites quando sonhava. Claros, intensos, cheios de uma dor contida que eu conhecia bem. Era meu filho. Davi, o mesmo bebê que um dia saiu dos meus braços contra a minha vontade agora estava ali, diante de mim em uma imagem parada no tempo, mas o que me tirou o chão foi a frase no verso. Ele é Davi. Ele sabe. Meu coração disparou. Minha mente foi invadida por um turbilhão de perguntas. Quem havia mandado aquilo? Como ele tinha descoberto? Será que ele queria me encontrar? Ou queria me cobrar? Porque não escreveu mais nada. Porque só aquilo. Passei a noite em claro, o rosto coberto de lágrimas e a fotografia colada ao peito, como se, de algum jeito, eu pudesse abraçá-lo por ali. Nos dias seguintes, cada batida na porta, cada passo na calçada, me fazia pular de ansiedade e medo. Comecei a andar pelas ruas perguntando discretamente se alguém sabia de um Davi que tivesse vindo da capital. Nada. Ou entrei em igrejas, centros comunitários, tentei até ir ao cartório, mas sem sobrenome ou endereço, era como procurar agulha em palheiro. Até que, quase 2 semanas depois, outra carta chegou. Dessa vez, sem foto. Só um papel dobrado com uma caligrafia firme e direta. Nos encontramos sábado, às 15 horas, na praça principal de Ouro Preto. Se você tiver coragem. Li aquela frase como quem lê uma sentença. Medo, esperança, pânico, culpa, tudo de uma vez. Era ele. Era Davi. Depois de mais de 30 anos, meu filho queria me ver. Mas a pergunta que martelava minha cabeça era: ele queria me ver. Para quê? No sábado, antes do sol atingir o meio do céu, eu já estava sentada no banco da praça. Cada minuto era uma eternidade. As mãos suavam. O coração parecia querer sair pela boca. As pessoas passavam, olhavam, e eu tentava adivinhar se alguma daquelas almas era o meu menino. Até que vi. Alto, bem vestido, barba por fazer, olhar decidido. Davi. Não precisei de confirmação. Meu corpo reconheceu antes da mente. Ele parou a uns 5 metros de mim. Cruzou os braços. Me olhou nos olhos. Eu me levantei com dificuldade, como se o peso de décadas me prendesse àquele banco. Sorri com os olhos úmidos. Meu filho, sussurrei. Mas ele não respondeu. Manteve-se firme. E disse a primeira coisa que destruiu tudo. Não me chame assim. Você não tem esse direito. Foi como se uma faca entrasse direto no meu peito. As pernas tremeram. Mas eu entendi. Eu merecia. Ele tinha razão. Ainda assim, eu precisava falar.
Expliquei tudo. Desde o abandono do pai dele até a crueldade do meu pai. Contei cada detalhe. Cada lágrima. Cada tentativa de fuga. Contei como fugi depois. Como sofri. Como sonhei todos os dias com aquele reencontro. Mas ele escutava com o rosto fechado. Às vezes franzia a testa. Outras vezes desviava o olhar. Só falou de novo quando terminei. Você podia ter fugido com ele. Podia ter feito qualquer coisa. Mas entregou. Como quem entrega um pacote. E foi isso que eu fui por anos, um pacote rejeitado. Eu chorei. Tentei tocar sua mão. Mas ele se afastou. Eu não vim aqui para te perdoar. Vim porque precisava ver quem era a mulher que me abandonou. E agora eu sei. E com isso, ele virou as costas. E foi embora. Não corri atrás. Não gritei. Só caí sentada ali mesmo, no chão da praça, sentindo que tinha perdido meu filho pela segunda vez, só que dessa vez ele foi embora por escolha própria. Depois daquele dia, nunca mais tive notícias. Nenhuma carta. Nenhum telefonema. Nenhuma visita. Voltei pro meu cantinho, no interior. A vida voltou a ser silêncio. Só que agora era um silêncio mais cruel. Porque eu sabia onde ele estava, sabia quem era, mas não podia mais chamá-lo de meu. E talvez nunca pudesse. Todos os dias, passo pela caixinha dos correios com uma esperança idiota no peito. Mas ela sempre vem vazia. No fundo, o que dói não é nem a ausência. É saber que ele está vivo, mas que minha presença é indesejada. Algumas pessoas dizem que o tempo traz respostas, mas comigo ele só trouxe mais perguntas. Depois daquele dia em Ouro Preto, os dias voltaram a ser longos, lentos, pesados. Eu me peguei, vivendo como um fantasma dentro da minha própria casa. Acordava antes do sol, fazia café, arrumava a cozinha, varria o quintal, tudo no automático, como se fosse um ritual para não pensar. Mas o silêncio gritava. A ausência dele gritava. E, pior ainda, o olhar que ele me lançou naquela praça me perseguia. Era como se toda a dor que eu guardei por décadas tivesse sido arrancada à força, exposta ali, diante do único ser que eu queria proteger. E mesmo tendo contado toda a verdade, ele me olhou como se eu fosse apenas uma estranha. E talvez eu fosse mesmo. Talvez a mãe que ele imaginou encontrar não fosse a mulher cansada e cheia de rugas que ele viu. Talvez no coração dele a mágoa fosse mais forte do que qualquer explicação. E a dor dele era também minha. Passei semanas sem conseguir dormir direito. Sonhava com ele todas as noites. No sonho, ele ainda era meu bebê. Vinha correndo pelos fundos da casa com os pezinhos descalços, ria alto, me chamava de mãe. Eu o pegava no colo e sentia aquele cheirinho de pele de criança, o calorzinho do corpo, o amor puro, mas então ele desaparecia. Sumia dos meus braços como uma sombra que o vento leva, e eu acordava com o travesseiro encharcado. Era como morrer um pouco toda a madrugada. A dor física que eu sentia no peito era real. E eu me perguntava, quantas mães existem no mundo com o coração despedaçado por decisões que nunca quiseram tomar? Quantas dormem ao lado da culpa todos os dias? Quantas também tiveram que escolher entre o que é certo e o que é possível? E foi num desses dias de tormento que algo aconteceu. Eu estava na feira da cidade, comprando umas frutas, quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Dona Áurea. Me virei e vi uma mulher alta, de cabelos grisalhos bem penteados e roupa elegante. Era a mesma mulher da foto. Aquela que estava ao lado de Davi. Ela se apresentou como Joana, a mãe adotiva dele. Meu coração disparou. Ela segurava uma sacola de pano nas mãos e seu olhar era firme, mas não hostil. Sentamos num banco de pedra na praça da igreja e ela começou a falar. Disse que Davi havia passado a vida toda sabendo que era adotado. Disse que sempre desconfiou que ele queria saber mais, mas nunca teve coragem de contar tudo. Foi só depois que ele encontrou, por acaso, uma carta guardada por um parente distante, uma carta da minha mãe, escrita anos depois da venda, contando o que fizeram comigo. Ele ficou arrasado. Não apenas por você, mas por nós também. Por termos escondido isso.
Joana então me contou o que ninguém havia me dito, que Davi teve uma boa vida, que estudou, viajou, se formou em direito, que era um homem íntegro, respeitado, mas sempre carregou um vazio. Ele achava que esse buraco era por não saber quem era a mãe biológica. Mas agora que sabe, ele está descobrindo que a ferida é mais funda do que imaginava. Ela disse que ele ainda estava confuso, que não conseguia lidar com tudo de uma vez, e que, no fundo, ele não era cruel, apenas estava tentando se proteger da dor. Às vezes, a gente fere os outros para não ser ferido de novo. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por dias. E mesmo sem nenhuma promessa, eu me agarrei àquilo como se fosse uma corda me puxando para fora do abismo. Talvez, só talvez, ainda existisse uma chance. Depois daquele encontro com Joana, comecei a escrever cartas. Não sabia se ele leria, mas escrevia mesmo assim. Toda semana, colocava uma no correio. Contava sobre o dia, sobre as flores que estavam nascendo no quintal, sobre como aprendi a fazer broa de fubá como minha avó fazia. Escrevia como se estivesse conversando com um filho que mora longe, como se eu ainda fosse mãe. Mandei também fotos antigas, de quando ele era bebê, algumas tiradas escondido com uma câmera emprestada da vizinha. Eu contava histórias de quando ele era pequeno, de como ele gostava de rir quando eu fazia cócegas, de como dormia abraçado numa fraldinha amarela. Cada carta era uma tentativa desesperada de reconstruir algo que talvez jamais pudesse ser reerguido. Sem resposta. Por semanas, meses. Mas continuei. Porque, às vezes, escrever era tudo o que me mantinha viva. Era como se, ao escrever, eu dissesse para ele: eu ainda estou aqui. E vou estar, se um dia você quiser voltar. As pessoas da cidade começaram a perceber que eu estava mais ausente, mais calada. E eu só dizia que estava esperando. Alguns riam, outros apenas me olhavam com pena. Mas eu não ligava, porque, no fundo, aquela esperança, por menor que fosse, era meu combustível. E mesmo que ele nunca voltasse, eu precisava saber que tentei. Que fui até o fim com o que me restava. Amor. Mas uma noite, já tarde, quando o mundo parecia adormecido, escutei passos do lado de fora da minha casa. O barulho de um carro estacionando. O coração disparou. Levantei devagar, pé ante pé, com as mãos tremendo. Quando abri a porta, havia apenas um envelope no chão. Dentro, um bilhete curto, escrito com a mesma caligrafia da carta que recebi meses atrás. Li todas as cartas. Ainda dói, mas obrigado por lembrar de mim. Era pouco, mas era tudo. Era o primeiro sinal. E talvez o primeiro tijolo de uma ponte que ainda poderia ser construída. O bilhete foi pequeno, quase silencioso, mas o impacto dele em mim foi como o de um trovão no meio da noite. Li todas as cartas. Ainda dói, mas obrigado por lembrar de mim. Li aquela frase mais de 20 vezes, como se meu coração quisesse memorizar cada letra. Aquilo era mais que uma resposta. Era um sopro de vida. Era a confirmação de que Davi, apesar da mágoa, ainda mantinha um laço comigo. Um laço frágil, sim, mas ainda vivo. Naquela noite, dormi com a carta debaixo do travesseiro, como uma criança que encontra um bilhete de amor e não quer se separar dele por nada no mundo. Pela primeira vez em muito tempo, consegui adormecer sem pesadelos. Não sonhei com ele me virando o rosto. Sonhei com ele sentado à minha frente, em silêncio, tomando café, como se o tempo tivesse dado uma trégua. Os dias seguintes foram cheios de expectativa. Acordava cedo, preparava café com broa, arrumava a casa como se estivesse esperando uma visita importante. E, no fundo, era isso mesmo. Todo carro que passava na estrada de terra me fazia ir até a cerca, espiar, esperar. Eu sabia que ele não prometeu nada, mas aquele simples bilhete reacendeu em mim uma chama que há muito havia se apagado. Recomecei a escrever, dessa vez com mais leveza. Não falava mais só de dor ou saudade. Falava da vida, das coisas simples que faziam o dia passar com menos amargura. Contei sobre a plantinha que floresceu sozinha no quintal, sobre o sabiá que vinha cantar na janela,
e até sobre as lembranças que ainda vinham de vez em quando, mas agora com menos peso. E, mais do que tudo, escrevi com sinceridade: se um dia você quiser vir, meu filho, saiba que essa porta nunca vai estar trancada. E então, numa tarde chuvosa de outono, quando os pingos faziam a terra suspirar, algo aconteceu. Estava descascando batatas na cozinha quando ouvi baterem na porta. Era um bater tímido, quase com medo. Meu coração gelou. As mãos ficaram paradas, ainda com a faca no ar. Caminhei devagar até a entrada, o som dos meus passos abafado pela chuva. Abri a porta. E lá estava ele, Davi, em pé, com o cabelo molhado, segurando um guarda-chuva torto e uma expressão que misturava dúvida, dor e coragem. Oi, foi tudo o que ele disse. E eu, que planejei 1000 palavras para esse momento, só consegui sorrir com os olhos marejados e dizer: entra, meu filho, aqui sempre vai ser sua casa. Ele entrou devagar, observando tudo. Olhou os móveis simples, o retrato antigo da minha mãe na parede, a chaleira soltando vapor no fogão a lenha. Sentou-se na cadeira de madeira como quem pisa num lugar sagrado. Ofereci café e ele aceitou com um aceno de cabeça. Tomamos em silêncio, como dois desconhecidos tentando encontrar um ponto de partida. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou: li tudo o que você escreveu. Quis vir antes, mas não sabia se conseguiria. E eu, com a voz baixa, respondi: eu esperaria uma vida inteira, Davi, o tempo que você precisar. Aquele foi o início de uma conversa longa e dolorosa, mas necessária. Davi contou que cresceu bem, mas sempre sentiu que algo faltava, que mesmo com amor, conforto e educação, havia um buraco dentro dele que nenhuma explicação preenchia. Disse que durante muito tempo me imaginou como uma mulher cruel, sem coração, e que quando leu a carta da minha mãe contando o que aconteceu, algo dentro dele desmoronou. Eu senti raiva, senti pena, depois raiva de novo, mas depois veio algo que eu não esperava, vontade de entender. Ele chorou. Eu também. E nos abraçamos pela primeira vez desde que ele era um bebê. Um abraço apertado, doído, mas verdadeiro. Um abraço de quem carrega feridas, mas ainda tem esperança de cicatrização. Depois daquele dia, Davi voltou algumas vezes, sempre com cuidado, com distanciamento. Ele ainda mantinha a vida dele na capital, mas aos poucos foi se permitindo estar mais presente. Trocávamos cartas, depois telefonemas. Ele vinha nos feriados, ajudava no quintal, trazia livros para mim ler. Nunca me chamou de mãe, mas me chamava de Áurea, com um carinho que antes não existia. E isso, para mim, já era um começo. Eu sabia que o perdão completo talvez nunca viesse, mas o afeto, ele estava brotando, como aquela flor que nasceu no canto do muro sem ninguém plantar. Um dia, sentados no quintal vendo o pôr do sol, Davi perguntou: você me amou, mesmo tendo me deixado? A pergunta veio como uma faca no peito. Olhei bem dentro dos olhos dele e respondi com toda a firmeza que ainda me restava: eu te amei antes mesmo de você nascer. E nunca parei, nem por um segundo. Nem quando fui forçada a te entregar, nem quando você me virou o rosto. Te amei em silêncio, em dor, em ausência. E é esse amor que ainda me sustenta. Ele não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Mas vi uma lágrima cair. E ali, sem palavras, eu soube que algo dentro dele também estava começando a mudar. O tempo passou. E com ele, as estações mudaram. As flores do quintal floresceram e secaram, e a vida foi se ajeitando dentro do possível. Davi nunca se mudou para perto, mas vinha me visitar com mais frequência. Às vezes passava um fim de semana inteiro comigo. Outras vezes só aparecia por algumas horas, como quem precisava respirar o ar do passado e depois voltar correndo para o presente. Eu entendia. A casa onde moro, que um dia foi sinônimo de dor, agora era um lugar de reencontro, mas também de memórias difíceis. Cada canto, cada móvel, cada fotografia trazia ecos de um tempo que ele não viveu, mas que o pertence por direito. E talvez fosse por isso que ele vinha e ia com tanto cuidado,
como quem pisa em terreno sagrado, mas ferido. Num desses fins de tarde, estávamos sentados à sombra da mangueira e ele me disse: eu não consigo te chamar de mãe. Ainda não. Mas quando eu venho aqui, eu sinto que existe algo entre a gente que não morreu. Aquilo foi como um bálsamo no meu peito. Eu não esperava mais ouvir mãe. Já havia feito as pazes com a possibilidade de que esse título, para ele, estivesse guardado para outra mulher. Mas saber que havia algo, mesmo que fosse indefinido, entre nós, me bastava. Porque amar, às vezes, é aceitar que o outro não vai corresponder da forma que a gente sonha. Amar é ficar, mesmo sem garantia de retorno. Com o passar dos anos, fui envelhecendo, como é natural. As pernas ficaram mais fracas, a vista mais curta. Mas meu coração, esse sim, pareceu rejuvenescer. Porque saber que meu filho, mesmo com as cicatrizes, escolhia voltar de tempos em tempos, era um presente que eu não imaginava receber na velhice. Em uma dessas visitas, ele trouxe uma fotografia. Era ele, com uma mulher de sorriso largo e uma menininha de tranças nos cabelos. Essa é minha esposa, Lúcia. E essa aqui é a Clara, minha filha. Fiquei paralisada. Uma neta. Eu tinha uma neta. E mesmo com o nó na garganta, sorri. A emoção foi tão grande que precisei sentar. Ele me estendeu a foto, e quando toquei naquele papel, era como se estivesse tocando a continuação da minha história. Davi me prometeu que, em breve, traria Clara para me conhecer. Eu não pressionei. Só agradeci com os olhos marejados. Nos dias que seguiram, preparei a casa como nunca. Pendurei cortinas novas, fiz crochês, lavei o chão com sabão de cinza, deixei tudo cheirando a aconchego. Comprei doces na venda, enchi potes com biscoitos, como toda avó faz quando espera a neta. Mas o tempo passou e eles não vieram. Nenhuma ligação, nenhum recado. Tentei não imaginar o pior. Tentei não deixar a tristeza me consumir. Até que um dia recebi uma carta. Era de Lúcia. Dizia que Clara tinha ficado doente, que as coisas estavam difíceis e que as visitas precisariam esperar. Mas no fim da carta havia uma frase que me aqueceu. Davi lê suas cartas todas as noites. Ele nunca deixou de te querer por perto, mesmo sem saber como expressar isso. Hoje, escrevo esta história com as mãos já cansadas, os olhos marejados, mas o coração sereno. Moro sozinha, sim, nessa casa pequena, no meio do interior de Minas, onde os galos ainda cantam de madrugada e o cheiro de lenha ainda embriaga as manhãs. Não tenho vizinhos próximos, nem grandes visitas. Mas tenho lembranças. E agora, tenho a certeza de que meu filho sabe a verdade. Que ele entendeu, à sua maneira, a mulher que fui, a dor que carreguei e o amor que nunca deixou de existir. Mesmo que ele nunca me chame de mãe. Mesmo que Clara nunca conheça a velha senhora que mora entre montanhas e guarda cartas no fundo da gaveta. Mas se um dia ela vier, vou estar aqui. Com o mesmo café, a mesma broa e o mesmo sorriso de sempre. Porque eu aprendi que o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. E o meu por Davi sempre foi. Antes de terminar, pare um instante e pense. Quantas histórias como a da Áurea estão escondidas, carregadas de dor, silêncio e coragem? Se essa história mexeu com você, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe, comente e faça sua voz ecoar, mostrando que o perdão e a esperança ainda podem nascer mesmo nos corações mais feridos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais relatos reais que tocam fundo na alma. Lembre-se, nunca subestime o poder de um recomeço, por mais difícil que ele pareça. A vida sempre dá uma chance para quem tem coragem de enfrentar o passado e seguir em frente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo, onde histórias que transformam esperam por você.